Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Viva! Bem-vindo a mais um episódio da Pobreza em Diálogo, um podcast onde abordamos a pobreza, as suas raízes e também formas de a combater. Hoje vamos centrar as nossas atenções nas crianças, desde logo porque há um dado muito importante a surgir nas estatísticas, e é o de que a pobreza atinge especialmente famílias com crianças, sobretudo famílias monoparentais, que têm um risco de pobreza de quase 30%, e também famílias com mais de 3 crianças que têm um risco de pobreza de mais de 20%. Ora, isto são números, não é? Eles podem não nos dizer muito, mas indicam pelo menos uma coisa, que é quando as crianças ingressam na escola, elas têm já, à partida, níveis diferentes. E isso deve-nos preocupar, porque elas entram e o contexto vai com elas. Estamos aqui então para discutir isto, perceber melhor esta realidade. Portanto, eu passo a apresentar o meu painel, começando pela Paula Passó, que é responsável pela área de Cooperação Nacional e Internacional do Instituto de Apoio à Criança. A Sandra Ladeiro, que é psicóloga com experiência em trabalho e intervenção com jovens. E a Fátima Veiga, socióloga, que trabalha na EAPN desde 97 e que tem centrado o seu trabalho nos últimos anos exatamente na pobreza infantil. E por isso, se calhar, eu começo pela Fátima, até para lhe perguntar, ou para lhe pedir, melhor dizendo, para nos explicar esta realidade. Então, como é que de repente a pobreza atinge mais as crianças? A pobreza é um fenómeno multidimensional e que nós tentamos, através de dados estatísticos, medir todos os anos, através do Instituto Nacional de Estatística, que nos vai dando um cenário aproximado do que é a situação das nossas crianças em Portugal. Aproximado porque os dados disponíveis, por exemplo, agora, em 2023, são referentes a rendimentos dos agregados de 2021. Portanto, há sempre uma decalagem de 2 anos relativamente aos dados. Os dados da pobreza infantil são importantes porque nos dizem como é que estão a viver as nossas crianças, mas nós temos que ver sempre para além dos números. Por exemplo, neste momento, os números da pobreza monetária, o risco de pobreza, tem vindo a diminuir, portanto, os dados deste ano são considerados favoráveis, quer ao nível geral, para o risco de pobreza para a população. Deixa-me só dizer, geral. estamos a falar de cerca de 20% de pessoas, sim, em risco. Não é? Sim, quando falamos de risco de pobreza que tem a ver só com a questão monetária, é inferior neste momento a 20%. Temos valores, nós neste momento temos cerca de 1.700.000 pessoas em situação de risco de pobreza. E o valor para as crianças neste momento, o valor para as crianças, para a pobreza infantil, é 17,9%, portanto, ele tem vindo a diminuir. Quando falamos da taxa de risco de pobreza ou exclusão social, que é um indicador mais... 2 milhões. Aí já temos um valor maior, portanto, porque é um indicador mais global que não vai só ao rendimento monetário das famílias. E, de facto, nós temos valores que ao longo do tempo, ao longo dos anos, têm permanecido muito idênticos, não é? Estamos sempre aí nos 20%, temos sempre 2 milhões de pobres, portanto, mais coisa, menos coisa, vai baixando, vai diminuindo, mas quando há um período de crise nós sabemos que vai aumentar, quando estamos num período de pleno emprego ou de próximo do pleno emprego, como é o caso agora, os valores diminuem, mas continuamos sempre com taxas de pobreza elevadas. E no caso das crianças é muito pernicioso, não é? Porque começar uma vida, não é? Começar um percurso com uma situação desfavorável vai ser impactante no futuro daquela criança, quer ao nível mesmo na barriga da mãe. Nós temos que ter consciência que quando uma criança é concebida e há questões relacionadas com baixos rendimentos, com consumos, com violência, a criança vai nascer já
com algumas situações que dificilmente é possível reverter tudo. E nós acreditamos nisso e temos muita esperança nas nossas crianças, mas é difícil. É um percurso, é um ponto de partida logo muito difícil. E é isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar desde o início, temos que trabalhar com a família, temos que trabalhar com as mães e temos que trabalhar num conjunto de várias áreas, não só a questão lá está do rendimento de que falávamos. Obrigada. Já vamos então falar das soluções. Eu se calhar agora dirigia-me à Paula Passó, porque o IAC trabalha diretamente com crianças. Se calhar perguntar-lhe quem é que são estas crianças que o IAC acompanha, qual é a realidade do terreno, pedir-lhe essa sensibilidade do terreno. O Instituto de Apoio à Criança tem já 40 anos de intervenção na promoção e defesa dos direitos da criança. E, portanto, qualquer criança que veja, que tenha os seus direitos em risco, que não veja os seus direitos salvaguardados, portanto, à partida, como diz a Fátima, vem já com um déficit em termos depois do seu próprio desenvolvimento. E o IAC tem, desde sempre, procurado chamar a atenção para estas questões e procurando desenvolver ações que permitam o desenvolvimento integral da criança e de uma forma harmoniosa. A nossa preocupação nós trabalhamos para todas as crianças, portanto o nosso trabalho no dia a dia é dirigido a todas as crianças. No entanto, naturalmente, temos uma especial atenção para aquelas crianças que estão em situação, que são vítimas de violência ou que estão em situação de risco de pobreza ou mesmo em situação de pobreza, em risco de vulnerabilidade social. Nós, como eu disse, começámos há 40 anos e um dos projetos que teve ao longo da intervenção do IAC grande notoriedade foi o projeto Rua, em que em 1989 havia uma preocupação muito grande para as crianças que estavam na rua, isto na cidade de Lisboa, que é onde nós temos uma intervenção direta. E efetivamente foi um programa considerado uma ação inovadora, no âmbito do 3º Programa de Luta contra a Pobreza, porque já nessa altura, é evidente, estas questões estavam na ordem do dia, e se calhar com outro olhar que não o de hoje em dia, o objetivo era retirar aquelas crianças da rua e reintegrá-las na sua comunidade de origem, nas suas famílias, na escola. Se calhar agora hoje temos uma pobreza que não está tanto na rua e por isso pode tornar-se mais invisível. Nós atualmente estamos, do trabalho de rua passamos para as comunidades, onde nós ainda hoje nos encontramos, temos uma das comunidades, numa das freguesias, que se calhar das freguesias onde há um risco de pobreza muito elevado, a freguesia de Marvila, em Lisboa, onde desenvolvemos trabalho comunitário, e trabalhamos com as crianças, com os jovens e com as famílias. Portanto, muito no sentido de dar um apoio ao nível da sua capacitação para poderem ultrapassar esta situação de maior vulnerabilidade. Portanto, esse tem sido sempre o propósito do Instituto de Apoio à Criança, de não trabalhar para, mas com as populações vulneráveis, com quem está no seu dia-a-dia, num trabalho de proximidade, que é muito importante. Mas as crianças, elas próprias, têm alguma dificuldade em resolver-se a si próprias, não é? A situação, não é? O Instituto de Apoio à Criança defende desde sempre a importância do envolvimento das crianças no seu próprio processo de desenvolvimento e dar muito ênfase aqui à questão da importância de ouvirmos as crianças do direito à participação. Nós fazemos muitas sessões em escola exatamente também no sentido da promoção dos direitos da criança, mas também de capacitar os próprios professores e auxiliares da ação educativa. Agora, acontece é que a escola
não está capacitada para abraçar todos. Portanto, e há crianças, adolescentes, principalmente, que não sentem que aquele é o seu sítio. Não sentem que a escola os acolhe. Alguns têm dificuldades de aprendizagem, portanto vão ficando para trás, muitas vezes pelas condições também em que vivem, como a Fátima disse, não estamos todos no mesmo patamar, infelizmente. E depois as dificuldades de aprendizagem, a falta de apoio acaba por depois dar origem ao absentismo, ao abandono escolar precoce, e o IAC, nesse sentido, tem também ao longo da sua intervenção procurado criar respostas alternativas em conjunto com outras entidades, nomeadamente organismos públicos, nomeadamente com o Ministério da Educação e com as escolas locais, criar respostas alternativas para aqueles adolescentes, principalmente, cujo ensino regular já não é a solução. Já me vai falar dessas... Okay. Eu, se calhar, dirigia-me à Sandra porque há aqui um ponto que me interessa perceber, enquanto psicóloga, especialmente, que é quando se nasce, como dizia a Fátima, já com handicap, com vulnerabilidade, o que é que se pode, ao longo do crescimento, levar depois para a idade adulta que torne mais difícil ultrapassar a situação? São os chamados traumas, não é? Que o trauma não é só sofrer violência, não é só ser agredido ou haver processos de luto ao longo da nossa vida. Um trauma pode ser efetivamente aquilo que é vivido e da forma como é vivido no nosso contexto. E ao encontro daquilo que a Paula estava a dizer, nós não temos uma escola para todos, no papel, mas que não é uma escola de todos. E isso vai trazer traumas acima de traumas nas crianças, porque essas crianças, já com a sua vulnerabilidade familiar, encaixam numa escola onde elas próprias vão ser mais vulneráveis e mais sujeitas, por exemplo, a situações de bullying. Okay? Há uma segregação, por essa vulnerabilidade. Sim, há uma segregação muito grande. Em vez de termos escolas inclusivas, acabamos por ter umas escolas onde aquilo que acontece na sociedade é exacerbado. Uhum. Isso é particularmente importante na medida em que as escolas serão o maior garante do Estado Social que nós temos para este elevador social, ou seja, para esta capacidade de uma criança conseguir ter uma situação melhor do que eventualmente a dos seus pais. Já Nelson Mandela, não é, dizia que a maior arma que nós temos é a educação. E, de facto, eu acredito muito nisso e trabalho na área da educação exatamente por isso. Porque acredito que aquilo que nós temos à nossa mão é mesmo a escola, que é a única caixinha onde todos nós passamos. Mas que seja uma caixinha para libertar de preconceitos, para potencializar as capacidades individuais e não para castrar ainda mais. É interessante porque todas vocês abordaram a escola e todas notaram que ela tem problemas, não é? E então vamos a esses problemas. Quais é que são? É assim, eu acho que nós demos um salto qualitativo muito importante ao nível da educação, porque temos uma educação obrigatória, um ensino obrigatório até ao 12º ano, e isso é importante e temos que realçar esta conquista. Temos que realçar também o facto de termos cada vez mais crianças que, como a Paula disse, tinham absentismo, abandono escolar, que são indicadores que temos vindo a combater ao longo dos anos de uma forma bem conseguida, até com comunidades que estavam mais afastadas da escola, como as comunidades ciganas, e, portanto, temos que perceber que aí temos dado passos significativos. Agora, aquilo que acontece é que nós temos um modelo educativo
muito próximo daquele que eu tive quando estudava e portanto, isso nós temos crianças muito diferentes hoje, não é? Ser criança hoje não é o que era no meu tempo e, portanto, nós não avançamos no modelo educativo e temos que avançar porque podemos estar a perder crianças. Perder crianças é o quê? Elas podem... Mantê-las lá? É manter, não é? Elas podem estar na escola até o 12º ano, só que não estão a adquirir competências. E, portanto, nós temos que perceber o que é que nós estamos a fazer na educação, ou seja, nós queremos que as crianças completem o 12º ano para que as estatísticas depois nos digam que temos cada vez mais crianças ou jovens com o ensino obrigatório, ou queremos realmente que as crianças sejam capazes depois de ingressar no mercado de trabalho e de cumprir os sonhos que têm, não é? Porque, acima de tudo, nós existimos para concretizar também os nossos objetivos pessoais e também para contribuir para a sociedade, não é? O melhor possível, e só conseguimos fazer isso se estivermos com as nossas... Em plenas capacidades e também tivermos adquirido as competências necessárias. E eu duvido que neste momento a nossa escola esteja a conseguir fazer isso. E de facto, um dia destes assisti a um evento da Unicef também, em que tiveram crianças a participar e elas próprias exprimiam isso, é assim... A valorização excessiva da nota, não é? De conseguir cumprir com aquilo que é pedido do ponto de vista de tirar uma boa nota e serem desvalorizadas outras características, outras competências que algumas crianças têm. Elas diziam isso na intervenção que tinham, que de facto nós ainda estamos muito focados nas avaliações qualitativas, nas estatísticas, nos números e desvalorizamos outras competências, nomeadamente pessoais e sociais que as crianças têm. Então, mas sim, o que eu ouço da Fátima, não sei se concordam, há que mudar aqui no fundo. Eu sou muito crente e acredito que estamos num processo de mudança. Sim. E pronto, por experiência própria, não é? Já há escolas onde a preocupação passa não só pela inteligência cognitiva, não é? Pela parte do conhecimento, mas também e muito na parte da inteligência emocional. E são implementados projetos, posso falar sobre o projeto que dinamizo também, que é um projeto de inteligência emocional onde efetivamente nós trabalhamos a integração e a inclusão de todos os elementos que fazem parte da escola. Ou seja, irmos mesmo naquela linha de que para educar uma criança é preciso uma aldeia. E na nossa aldeia há uma escola. E as escolas têm esse papel. Quando às vezes já ouvimos professores já em situação muitas vezes de burnout, em que já não aguentam mais a realidade que está dentro das nossas escolas, a dizer nós é para ensinar, a casa é para educar, esse discurso tem que mudar. Porque somos todos para educar, todos. Até porque, senão, vão-se perpetuar as desigualdades senão, que já existem nas famílias. Exatamente. Ou seja, a escola, ter esse papel, o Ministério da Educação, não é um Ministério escolar, é um Ministério da Educação, não é? E então parte muito de todos os elementos que compõem a educação a ter esse papel. E mais ainda naquelas crianças que nós sabemos que não vêm de casa, não têm acesso a certas competências no seu ambiente familiar. Mas então os objetivos desses professores que eles tanto têm de cumprir, aquelas metas, tudo direitinho, os testes ao final do semestre, do trimestre e tudo mais, isso para vocês, na vossa opinião, teria de ser refeito? Sim, tem que haver uma revolução nesse aspecto. E preocuparmos-nos, sim, com a capacitação das crianças e não propriamente com o conhecimento. Porque o que é que nós queremos? Nós queremos cidadãos ativos, proativos.
E que ao longo da sua vida também possam ter a capacidade empreendedores de repente, que tenham capacidade, porque aquilo que nós pedimos a essas crianças especificamente, o elevador social não se faz assim do nada. Elas próprias têm um papel fundamental e fulcral na elevação delas. Então aí a capacitação das crianças passa por outras competências que não é propriamente matemática. Mas sim competências biopsicossociais. E a Paula falava exatamente num projeto que ajudava as crianças a elas próprias serem donas do seu destino, dava-lhes ferramentas para conseguirem ser essas. Eu falava, e agora aqui no seguimento que a Sandra referiu, nós desenvolvemos, portanto, há pouco eu falava, temos tido a capacidade de criar algumas respostas alternativas e desenvolvemos ao longo dos anos e sempre tendo como, portanto, o nosso grupo-alvo como em atenção, projetos educativos e formativos no sentido da sua reintegração. O projeto Educar e Formar para Inserir, o próprio projeto Alfaiate, uma escola feita à medida, e atualmente a Escola de Segunda Oportunidade são esse tipo de respostas. Portanto, no fundo, pretendemos trabalhar competências pessoais e sociais e escolares e até profissionais com jovens a quem, como eu já referi, a escola deixou de ser a alternativa. Portanto, há aqui uma articulação entre estas três componentes, pessoal, a educativa e a profissional, portanto, em que os professores têm como objetivo dar as disciplinas que fazem parte do currículo, são disciplinas, no fundo, cadeiras adaptadas a este grupo específico. A equipa do Projeto Rua faz todo o acompanhamento ao nível de um treino de competências pessoais e sociais tão importante para o desenvolvimento destes miúdos, e depois aqui a componente profissional em que eles têm a possibilidade de, ao longo do ano, poder ter acesso, conhecer possíveis locais de emprego. Portanto, podem visitar, podem experimentar, no fundo, uma formação em exercício. Isto tem sido muito positivo, porque efetivamente estes miúdos têm capacidade para aprender, têm ao seu tempo, e há que também fazer ressair aquilo que são as suas potencialidades e os seus talentos. Que muitas vezes ficam invisíveis no modelo nem toda a dito gente tradicional. Nem toda a gente tem capacidade para estar 90 7 minutos. horas dentro de uma escola em diferentes momentos de sala de aula. Há miúdos que nós colocamos um lápis na mão e eles fazem perfeitas maravilhas. Portanto, isto aqui é muito importante que nós também consigamos captar deles esses talentos e depois poder trabalhar com eles nesse sentido. E como eu referia, e acho que a Sandra e a Fátima também valorizam muito, a questão do seu envolvimento em todo o seu processo. A participação dele, a capacidade que nós temos, ou a possibilidade que nós lhes damos de os auscultarmos. Aqui, fazer um exercício de escuta ativa com estes miúdos é extremamente rico, porque eles não vivem propriamente aliados do mundo que os rodeia. Eles vivem na pele, muitas vezes, situações que nós não imaginamos e às quais muitas vezes até conseguem dar o salto, conseguem enfrentar. Nem sempre com o melhor comportamento, obviamente. Mas nós estamos lá também no nosso papel de educadores, que isso é muito importante, que é uma coisa que nós passamos. O nosso papel é de educador, não de juiz. Portanto, estamos lá para ajudar, para capacitá-lo, para, no momento que é necessário, também dar-lhe a mão. Porque é muito importante que o trabalho técnico também tenha aqui aliado à afetividade. E normalmente só pessoas que têm mesmo um gosto muito grande por este trabalho conseguem depois estar no dia-a-dia, no terreno, e lidar com todas estas situações tão difíceis. Mas aqui eu não posso calar-me sem falar da importância da participação. Isto porque
ontem, por um mero acaso, eu peguei numa brochura que eu tenho que apresentar, que já é conhecida, e que é, no fundo, uma carta de recomendações que um grupo vasto de crianças de norte a sul do país fez num trabalho de grupo há 13 anos atrás. Portanto, estávamos no ano 2010, o ano em que se assinalou o Ano Europeu de Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social, e nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto que envolveu crianças e jovens de vários pontos do país e trabalhar com eles o que é isto de pobreza e exclusão social. E eles, durante um ano, fizeram workshops, deslocaram-se para diferentes pontos do país, conheceram miúdos que vivem em situação igual e puderam partilhar muitas experiências e aprender muito. E, no final, quiseram deixar o seu testemunho escrito e que foi, posteriormente, fizemos questão de ser entregue nas comissões parlamentares. Esta brochura tem aqui algumas recomendações, como eu disse, do que estes miúdos na altura falaram. E eu ontem, quando lia, um bocadinho a pensar na nossa conversa de hoje, e uma vez que tenho acompanhado o trabalho que se tem feito ao nível da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, todo o trabalho a nível da Estratégia Nacional dos Direitos da Criança, a garantia para a infância. Estes miúdos há 13 anos atrás davam aqui recomendações que nós hoje encontramos numa linguagem socialmente mais adequada, mais colocada, tudo aquilo que hoje estão a valorizar e a tentar colocar em prática. E por isso é sempre muito importante que quando quem quer que seja queira tomar decisões que envolva e que tenha a ver com cada criança, é muito importante que não perca tempo, mas que ganhe tempo auscultando. Mas agora estamos todos curiosos para saber quais é que são essas recomendações. Olha, as recomendações... Uma ou duas, só para termos exemplos práticos. Quando falamos aqui na necessidade... Desculpe, tenho que pôr os óculos, peço desculpa. Eles falam aqui... eu vou até ler. A questão da inclusão. Não devemos excluir ninguém por ter menos que nós, por ser diferente ou pelo aspecto físico, porque não é o que está por fora que importa, mas sim o que está dentro. Para haver mais inclusão, propomos que sejam mais divulgadas as culturas dos outros, através de intercâmbios e festas multiculturais. Portanto, isto são exemplos. Pensando do lápis cor de pele. Pensando na agenda do trabalho digno e da necessidade de poder haver aqui uma maior conciliação entre o trabalho e o tempo de família. Os pais deveriam ter mais tempo para dar carinho e atenção aos filhos. Então atual que é. Exatamente. E estamos a falar de há 13 anos atrás. Incentivar a adoção de crianças órfãs por famílias para poder torná-las mais felizes. A questão do acolhimento familiar, a importância que tanto hoje se fala. É assim, eu iria São por exemplos. aqui... Eu queria pegar em algo que a Paula disse, não exatamente nestas recomendações, mas que são muito atuais de facto, mas na questão de como as escolas se deverão adaptar, e aqui todos temos falado nisso, não é? Posso só dizer, ao nível da educação, eles há 13 anos sugeriam que o Ministério da Educação tivesse em conta as crianças com menos poder económico, as crianças em situação de pobreza, e pudesse dar os livros até à escolaridade obrigatória que podiam ser reutilizados no ano seguinte. Portanto, é uma coisa que há uns anos a esta parte nós temos vindo a assistir. Se começou a fazer. Mas falou-se em mudança total do plano de estudos. Quais é que são as vossas propostas? Sandra? Olha, eu acho que antes de mudar o plano total, se nós conseguíssemos mudar o fundamental, que é o ponto de vista das pessoas, ok?
dos profissionais, dos pais das outras crianças ditas não vulneráveis. Que também são vulneráveis, não é? É isso. De outra forma. Mas como é que se muda o ponto de vista? Trabalhando aquilo que foi dito aqui numa das estratégias, que é conhecendo a diferença. E nesse ponto de vista, a EAPN tem feito um trabalho fantástico, que é trazer, e este podcast, não é? Vai nesse sentido, que é falar sobre essas diferenças. Essas diferenças que são uma realidade, porque muitas vezes parece que a pobreza, vamos fechar os olhos, e depois fala-se em pobreza envergonhada, não é? Meio distante. Pudera. Porque se eu não posso dizer que estou numa situação de pobreza porque isso traz um estigma tão grande, então não vou dizer. E essa vergonha é que depois é transmitida dentro da família, às crianças, e eles próprios acabam por sentir que... acaba por mexer com a autoconfiança, não é? Com a autoestima, com a base de uma boa imunidade social. E por isso é que eu digo que é toda uma transformação a nível de desenvolvimento pessoal, até que nos cabe a cada um de nós. Mas a minha pergunta é se os professores e as escolas estão tão dentro do quadrado que é as metas nem que têm todas de estão, cumprir. nem todas estão. Há bons exemplos, obviamente. Agora, parte muito do Ministério da Educação permitir essa flexibilização, liberdade às escolas. A autonomia das próprias existe escolas. no papel. Eu concordo com a Sandra no sentido de que nós nem todas estão, não é? Nós temos sempre bons exemplos e qualquer uma de nós que está aqui tem um professor que marcou o percurso, não é? Portanto, há sempre pessoas que fazem a diferença e isso é muito importante. Nós temos que valorizar cada vez mais os bons exemplos, as boas práticas e a EAPN também procura fazer um bocadinho tentar valorizar aquilo que de bom se faz. Nós sabemos que há ainda um percurso grande a fazer a muitos níveis, mas também temos bons exemplos, temos muito bons professores, temos muito bons projetos, muito boas instituições que fazem um trabalho fantástico junto das crianças, porque nós temos que perceber uma coisa que é o tempo da criança é muito curto. Nós não podemos perder tempo, porque de repente a criança já não é criança e nós já perdemos. E pode levar algumas destas características ou traumas que viveu para a idade adulta e isso afeta-la depois na sua vida. E portanto nós temos que ser muito céleres a intervir neste domínio. Noutros também temos urgência na intervenção, mas quem trabalha com crianças sabe que trabalhar com crianças é quase que nós temos tesouros à nossa frente, não é? E temos que cuidar deles e individualmente de todos, não é? De todos, mas de uma forma muito individual. Portanto, nós não podemos perder tempo. Obrigada Fátima, Paula e Sandra. Dou por encerrada mais uma conversa deste podcast, A Pobreza em Diálogo. Lembrando que as ilustrações e a identidade visual são da artista Helena Beatriz, a produção é da Filtro Produtora em conjunto com a EAPN Portugal. Eu sou a Joana Ascensão, vemo-nos no próximo episódio.